Estenda a mão de vocês aqui, por favor. Amém. Pai, debaixo de Tua graça, as enviamos, Pai amado, para o culto infantil. Espírito Santo, que o Senhor possa fazer, Pai, possa fluir através dos ministros essa noite. Eu declaro, Pai amado, toda distração sendo cessada em nome de Jesus. Eu declaro, Pai amado, que tudo aquilo que está sendo ministrado será vida na vida de cada uma dessas crianças. Espírito Santo, que o Teu favor, Pai amado, seja sobre os ministros e em cada uma dessas crianças. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Tem alguém que nos visita aqui hoje pela primeira vez? Amém, todos de casa. Eu vou confessar para vocês que eu estou bastante nervosa. Então, se minha voz ficar um pouco trêmula, daqui a pouco o Espírito Santo vai fluir. Amém? E a sujeição, né? Quando a gente é enviado, a gente sujeita o nosso coração e o Espírito Santo faz o restante. Amém? Antes de eu começar com a palavra, eu vou falar um pouco de mim, porque é a primeira vez que eu estou aqui, né, para ministrar uma palavra e muitos de vocês talvez não me conheçam ainda. E eu nasci num berço evangélico, mas não num corpo de Cristo, num sistema. E desde muito pequenininha, eu acho que eu nasci com menos de 1 ano, a minha mãe já começou a frequentar a igreja, então eu realmente cresci na igreja, né? Mas eu tinha Deus como um Deus justiceiro. Como assim um Deus justiceiro? Meu pai, ele gostava muito de assistir aqueles filmes de faroeste, que tinha aqueles homens com chapéu, que ficava montado num cavalo, com umas armas assim, que eles botavam medo nas pessoas. Então, era esse o Deus que eu via. Um Deus justiceiro. Eu não conseguia enxergar Deus como um Deus de amor. Então, eu temia. Eu não posso errar porque eu vou ser punida. Se eu pecar, eu já esperava ser punida. Porque eu não via amor, eu só via justiça. Porque aonde eu fui inserida, você não podia errar, porque você era exposto. Hoje, eu conheço o corpo de Cristo. E quando eu erro, eu sou corrigida para avançar. E eu não sou exposta. Amém? Eu também, né, cheguei a sofrer muito, fisicamente me quebrando, né? Eu quebrei meu dedo, quebrei minha perna, quebrei vários membros. E eu achava sempre que eu estava me machucando porque Deus estava punindo algo que eu tinha feito de errado. E eu falava assim, gente, que Deus é esse que só me pune? Aí, saí da igreja. Fiquei um tempo, né, desviada. E lá em Pernambuco, eu fui conectada ao pastor Kleber e à pastora Cristiane. E foi tão assim que aquilo começou a me tomar. E toda vez que a gente assistia o culto online, mais a gente queria estar perto, mais a gente queria participar. Isso tudo online, né? E em 2021, o pastor Kleber foi e colocou um desafio aqui para a igreja, né? Ele falou assim, gente, esse ano a gente vai lançar um desafio. Então, cada dia do ano a gente vai ler 3 capítulos da Bíblia. Então, no final do ano, a gente ia ter lido a Bíblia inteira. Aí eu falei, nossa, agora eu vou poder levantar a mão quando alguém falar assim, quem já leu a Bíblia por inteiro? Aí eu ia dizer, eu. Porque um recém-convertido, ele fica muito entusiasmado, então ele quer fazer parte de tudo, ele quer tudo. E a gente tem que continuar com esse fervor, amém? E eu comecei o primeiro dia lá de 2021, li aqueles primeiros 3 capítulos, fiquei muito empolgada. E aí, no segundo dia, era para ler o capítulo 4. E aí eu paralisei.
porque Deus ele começou a falar algo dentro de mim. E eu fiquei naquele versículo por uma semana. Eu não conseguia dar continuidade, porque toda vez que eu lia, Deus ele tinha algo novo, porque a palavra de Deus ela se renova todo dia. Amém? E aí, continuei com esse plano, né? Chegou 2022, 2023 e esse ano. E cada ano Deus ele tinha algo mais para falar, né? Eu tomei esse desafio como um devocional. E ano passado, né? Quando eu estava lendo Gênesis, eu costumo falar que Gênesis é um dos meus livros preferidos. Uma jovem até falou assim: nossa, Dani, mas Gênesis tem tantos livros tão legais na Bíblia. Só que Deus ele sempre vem falando muito comigo nesse primeiro livro. E é um livro que ele traz muitas revelações, né? O começo de tudo ele traz muita revelação. E é onde tem todo o fundamento. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente é fundamentado e mais a gente quer mais. Em 2023, o Senhor me impactou muito com uma palavra que se encontra em Gênesis 9:20. Amém? Vocês podem abrir aí. Amém? Todos acharam? Amém? Vamos lá. E Noé começou a ser lavrador, e ele plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho, e ficou embriagado. E ele ficou desnudo dentro de sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram sobre seus ombros e viraram para trás e cobriram a nudez de seu pai. E suas faces estavam viradas para trás e eles não viram a nudez de seu pai. Amém? Na passagem de Noé, onde Cã ele expõe a nudez do seu pai, é como no reino natural, é como a gente expor um irmão, é como a gente expor alguém que cuida da gente. A atitude de Sem e Jafé de proteger as costas não foi só porque era uma forma de honra, amém, era uma honra sim, mas também porque nós somos pecadores, né? Pela natureza adâmica, nós somos pecadores e nós vamos errar. Mas devemos cobrir as costas uns dos outros nos nossos erros. E não expor. Porque é através dos nossos erros que a nossa paternidade nos cura e nos faz avançar. Ainda não somos a 4ª pessoa da Trindade perfeita aqui na Terra. Amém? E esse ano, novamente naquele plano que começou lá em 2021, eu parei novamente em Gênesis 4. Toda vez que eu fui, né, escalada para dar uma palavra de oferta, eu sempre falo essa palavra de Gênesis 4. Eu vou ler aqui com vocês. E toda vez que eu lia, Deus trazia uma revelação diferente. E meditando nesse capítulo, o Senhor me fez lembrar da minha infância, igual eu falei para vocês, né? Onde eu só enxergava Deus como um Deus de justiça e não um Deus de amor. E quando eu estava escrevendo essa palavra, o Espírito Santo, ele falou muito forte ao meu espírito. Antes da justiça vir, eu sempre os protegi. E aquilo me paralisou. Então, Deus sempre protegeu. E eu falei assim, uau. Em todo tempo, antes de alguém errar, o Senhor os protege. O Senhor fala, ei, não vai por aí. Deus falou assim para Adão, não comereis da árvore do bem e do mal. E o que Adão fez? Ele não ouviu um envio. Então, Deus ele sempre vai nos proteger antes da gente errar. E quem é a voz de Deus aqui na terra? Para a gente?
a pastora Cris e o pastor Kleber. Então, toda vez que eles falarem alguma palavra que vai te confrontar, creia que eles são como a voz do Senhor aqui na terra. Por mais que nos confronte, aquilo lá é falado para poder fazer com que a gente avance. Amém? Então, vamos ler lá Gênesis 4. Aí é o capítulo 6. Amém? Gênesis 4, capítulo 6. Por que está furioso? E por qual motivo seu rosto está transtornado? Aqui, né, tem um contexto da Bíblia que Caim, ele entregou a sua oferta e Abel, ele entregou a sua primícia. Amém? E eu vou falar um pouco sobre isso. A forma com que a gente enxerga Deus faz a gente ter uma ótica diferente na hora que a gente vai ler a Bíblia. Porque antes, quando eu li aqui, que falava assim, ó, o Senhor disse, por que estás irado e por que o teu semblante está caído? Eu pensava que Deus falava assim, brigando. Por que estás irado e por que o seu semblante está caído? Por quê? Eu achava que Ele era um Deus de justiça. E quando eu comecei a reconhecer que Ele era um Deus de amor, eu entendi que Ele falou com amor. Então, até a forma com que Ele fala com Caim é em amor. Ele fala, por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Em outras versões fala, transtornado. E aí, isso fez com que tivesse uma dimensão de que Deus, Ele não é só um Deus de justiça, mas Ele também é um Deus de amor. Então, na correção, Ele também é um Deus de amor. Não é porque Ele está corrigindo que Ele parou de ser um Deus de amor. Ele é amor em todo tempo. Amém? Agora a gente vai falar um pouco sobre Caim. Ele plantava, né, as suas hortinhas lá. E Abel cuidava do gado, dos animais. Imagina, né, que aqui está Abel com a sua primeira cria. E aqui está Caim com a sua horta. Caim, ele não pegou e falou assim, nossa, hoje eu vou entregar as ofertas a Deus, deixa eu colher isso aqui e vou levar para ele. Não. Ele falou assim, hoje eu vou impressionar. Hoje eu vou ser o melhor. Então, ele saiu escolhendo tudo que ele tinha de melhor. Ele falou assim, eu vou ser o melhor. O erro não é a gente ser o melhor, mas a gente ser o melhor para Deus e não em comparação com o outro. Amém? Então, ele pegou, separou ali toda a sua horta, o melhor que ele tinha, porque ele queria impressionar. Mas o impressionar dele era para ele ter uma autoafirmação. Como assim, Dani, uma autoafirmação? Ele não estava fazendo em honra e em amor, mas ele estava fazendo porque ele queria se sobressair sobre o seu irmão. E no reino de Deus não há comparação. Amém? Toda vez que queremos uma autoafirmação, fugimos do propósito de Deus. A raiva de Caim foi porque o dele era lindo. Ele separou o mais bonito de tudo. Mas Deus rejeitou. Por que Deus rejeitou? Foi por causa do seu coração. O seu coração não estava sujeito ao Senhor. O seu coração estava sujeito a coisas. O seu coração estava sujeito a uma autoafirmação. E não ao Senhor. Amém? O Senhor, Ele conhece o nosso coração e a nossa intenção. E não foi porque não foi o primeiro. Não foi só isso. Mas foi por causa do seu coração. Amém? No versículo 7, fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Isso é uma prova de que Caim queria reconhecimento próprio. Ele entrou no lugar de comparação. Se procederes bem, então a procedência não era do bem. Caim, ele não estava procedendo de uma natureza em Cristo, mas sim de uma natureza caída. Amém? Quando Deus fala, não é certo que serás aceito, se trata de uma aceitação pessoal, de um reconhecimento que ele queria. É igual eu falei, ser melhor não é errado, mas ser melhor para Deus e não para se comparar ao nosso irmão.
Amém? Eu não busco ser o melhor para ser melhor que meu irmão, mas eu busco ser melhor para ser melhor para Deus. Amém? Eu já entrei nesse lugar de comparação. Comigo foi um pouco diferente, mas eu quero trazer à luz para vocês o que a comparação ela pode gerar no nosso espírito. Quando eu era criança, eu tinha algumas pessoas, né, algumas amigas assim da minha mãe, que tinham filhas da minha idade. E toda vez que eu ia na casa dessas meninas, às vezes as mães dessas meninas, elas expunham muitas coisas assim, presentes muito bonitos, roupas, sapatos, e chamava eu e aquela minha amiga para poder ver aquilo, né? E eu comecei a me comparar. Mas por que ela pode ter e eu não? Por que ela pode comprar tudo isso e eu não? E aquilo foi fazendo com que eu não soubesse aceitar as coisas das pessoas. Então, eu sabia dar, mas eu não sabia receber. Porque para mim era muito mais fácil agradar do que ser agradada. Por quê? Por conta de traumas que foram instalados na minha infância. E hoje o Senhor ele quer destronar aquilo que tem corrompido a sua mente, desmistificando aquilo que você é em Cristo. Amém? A comparação, ela nos destrói. Com Caim, fez com que ele matasse o irmão. Comigo, fez com que eu não desfrutasse daquilo que as pessoas tinham para oferecer na minha vida. Então, se fosse para mim receber um presente, eu falava, eu não quero. Se fosse para alguém me chamar para ir para algum lugar, eu falava, eu não vou. Se fosse para mim fazer algo de diferente e eu não tivesse condição e a pessoa falasse assim, vamos, eu vou... uma palavra, eu vou arcar com os custos. E eu não ia, porque eu não sabia receber das pessoas. E, de qualquer forma, a comparação ela nos tira dos propósitos. Por quê? Comigo, eu deixei de receber vidas. Quando eu cheguei aqui na MEG, a primeira coisa que eu falei quando eu fui abraçada com ela, pastora Cris, foi: eu não sou digna de estar aqui, porque eu me comparava. Eu achava que os meus erros, que os meus pecados não me faziam digna de receber o que Cristo tinha para mim. Mas em Cristo, o nosso passado morre. Em Cristo, a gente somos nova criatura. Amém? Deus, ele não é um Deus de passado. A comparação é algo que não tem a sua identidade formada em Cristo. Por eu não ter tido uma identidade formada em Cristo, por eu ter sido inserida num ambiente que não era um ambiente que me formava, eu me comparava. Jesus, ele sabia quem ele era, até mesmo quando o diabo usou a própria palavra contra ele. Ele não se deixou levar. Em todo o tempo, até mesmo em sua morte, ele disse que seja feita a tua vontade. Amém? No próximo versículo, no versículo 8, o Senhor fala assim: entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado estreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Aqui tem várias chaves. A primeira é que o pai, ele envia o filho a não pecar. Então ele fala assim: cabe a ti vencer. Quem é que hoje nos ajuda a vencer o pecado? O Espírito Santo. Amém? Quando o envio for contrário daquilo que eu quero, eu sujeito meu coração em amor. Mesmo eu falando, Senhor, não era isso que eu queria. Mas não é o que a gente quer, é aquilo que Deus tem para nós. Amém? Agora eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre sujeitar. Quando eu era mais nova, na minha adolescência, eu fui diagnosticada com TOC. Não sei se vocês conhecem, mas tem a ansiedade e tem o TOC. A ansiedade é um excesso de um futuro, de algo que pode acontecer. O TOC não. O TOC é um excesso de um futuro que é impossível de acontecer. Então, o que acontecia comigo?
Às vezes eu estava andando assim na rua e eu falava, meu Deus, se eu tropeçar aqui, vai cair um raio na minha cabeça. Então, em tudo na minha vida acontecia isso. Meu Deus, se eu não fizer o que fulano está pedindo, vai me acontecer um acidente, eu vou morrer. E tudo remetia a algum acidente. Então, o toque, ele faz com que a gente tenha pensamentos que é impossível de acontecer. E é comum, por exemplo, pessoas que têm essa condição se preocuparem com a possibilidade de machucarem os outros e se colocarem no lugar do outro. Através de comportamentos compulsivos, elas acreditam estar salvando terceiros de um perigo inexistente. Então, por exemplo, estou aqui eu e minha irmã, né? E aí eu penso assim, vai passar um ônibus. Meu Deus, eu preciso segurar minha irmã, senão esse ônibus vai atropelar ela. Então, o toque, ele faz isso, faz com que a gente tenha pensamentos invasivos. Até mesmo quando eu ia comer alguma coisa, às vezes eu pensava assim, meu Deus, será que essa comida está envenenada? Será que eu vou morrer? E aí, o Espírito Santo, ele começou a trabalhar comigo sobre isso, né? Porque a gente só consegue vencer pensamentos que não são de Cristo em Cristo. Então, quando eu fui conectada ao pastor Kleber e à pastora Cris, eu falava que alguns pensamentos me conturbavam. E eu fui enviada a ter uma palavra, né? Toda vez que algum pensamento for contrário àquilo que você é, repreende. Então, hoje eu consegui vencer esses pensamentos. Porque toda vez que vinha algum pensamento contrário, eu falava, ei, aqui não. Você não tem legalidade na minha mente. Então, a gente consegue vencer a ansiedade, a gente consegue vencer a depressão, a gente consegue vencer câncer, a gente consegue vencer todas as doenças em Cristo. Porque se Cristo, Ele conseguiu fazer tudo aquilo, imagine nós que também temos o Espírito Santo. Amém? Deus, Ele não quer só o governo, Ele quer que a nossa mente seja conectada a Ele. Quando eu cheguei, os meninos estavam cantando aquela música, né? Que a terra clama, a terra chama. A terra simboliza nós. Então, nós clamamos, nós chamamos, nós ansiamos por Cristo. E quando fala assim, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Não é o céu externo descer sobre a terra, mas o céu, o governo de Cristo descer sobre a nossa mente. Porque a nossa mente tem que ser governada por Cristo, amém? Quando algum pensamento contrário vir sobre a sua mente, repreenda, porque você tem o Espírito Santo, você tem a mente de Cristo. Cristo, Ele faz você ir muito além daquilo que você pensa, amém? Quando deixamos o pecado entrar à nossa porta, assim como fala no versículo, porque até o momento, né, Deus, Ele fala, o pecado está à tua porta. Ele não tinha falado assim, ó, vai acontecer. Ele tinha instruído, está à sua porta, cabe a ti vencê-lo. E o que Caim fez? Não, eu vou mostrar para Deus que eu sei mais que ele. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar meu irmão. Eu vou matar meu irmão. Porque Deus, Ele está errado sobre Abel. Ele pensou, só tem eu e Abel. Se ele morrer, com quem eu vou me comparar? Eu vou ser único. Olha onde está o perigo da comparação. A comparação, ela faz com que a gente queira se colocar como único, como centro de tudo. Mas o centro de tudo é Cristo. Amém? No reino de Deus não há competição. Aí é que está o perigo de tudo. Porque ele queria uma autoafirmação. Ele competia com o irmão. Não aceitou ser repreendido. Então, ele agiu na sutileza. Ele falou assim, né? Não que ele falou na Bíblia, mas digamos que ele pensou, Deus está me repreendendo, mas eu vou mostrar que eu sou melhor do que Abel. O que ele fez? Ele chamou o seu irmão para o campo. Olha lá, ó. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel, saiamos, vamos ao campo. O campo, aqui nesse contexto, significa um lugar de distração. Porque no campo a gente consegue ser destruído. Quem é que estava no campo? A serpente. O que a serpente fez com Adão e Eva? Distraiu eles. E o que Caim estava querendo fazer aqui? Ele estava querendo distrair o seu irmão para matá-lo. Caim chamou o seu irmão por campo.
lá em Gênesis, fala sobre a serpente estar no campo. Caim levou seu irmão para a distração, para poder matá-lo. Às vezes a gente não consegue reconhecer o que o nosso irmão carrega por conta da comparação, ou pior, por conta da nossa afirmação pessoal. Deus advertiu Caim e ele não ouviu. Então, antes de Deus descer a sua justiça sobre Caim e sobre Abel, ele o enviou para que ele não errasse. Então, antes de Deus agir com a sua justiça, ele agiu com o seu amor. Então, antes que a justiça de Deus ela venha sobre nós, sempre vai vir o seu amor. Ele sempre vai querer nos proteger, porque o Senhor nos ama. A intenção de Deus não é que você sofra na terra, a intenção de Deus é que você cresça. A intenção de Deus é que você flua. Amém? O envio, ele não tem uma aprovação pessoal. Ele vem para um crescimento espiritual. Então, eu não sou enviado para fazer aquilo que eu quero. Eu sou enviado para fazer aquilo que o Pai mandou eu fazer. Amém? É algo que nasce do coração do Pai e é feito em amor, para que a gente permaneça no seu desenho. Então, toda vez que a gente recebe uma direção que é contrária àquilo que a gente quer, é porque não está no desenho de Deus. Então, permaneça, porque o Senhor tem muito mais a acrescentar na nossa vida. Amém? Se Deus já havia enviado Caim a não cometer o pecado e ele cometeu, isso mostra aonde estava o seu coração. O seu coração não estava sujeito a Cristo. Quantas vezes nós caímos no campo da distração como Abel? Mudando um pouco o contexto, quantas vezes a gente é lançada uma palavra sobre a nossa vida e nós agimos como Abel. Eita, deixa eu ir para o campo da distração aqui. Quantas vezes nós somos distraídos por alguém que não está em Cristo? Quantas vezes somos distraídos por algo que nos tira do propósito? Em Mateus 17, 20. Deixa eu abrir aqui. Amém? Em Mateus 17, 20, fala um pouco de como Deus agiu, como Satanás agiu com Deus. E ele respondeu. Essa parte não, ó. Essa parte. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Aqui, a gente imagina no externo, né? Eu vou falar assim, monte, vai para lá e o monte vai. Mas aqui, Deus está falando sobre o interno. Ele fala assim, o monte que é o pecado, que está sobre a sua mente, fale assim, vá para lá, e ele irá. Porque o Espírito Santo habita em nós. E nós governamos a nossa mente em Cristo. Amém? Nada vos será impossível. Agora, em Mateus 4, 1, fala. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus... Então, Satanás, ele sempre vai começar questionando a nossa identidade. Ele sempre vai falar, se és o Filho de Deus, se Deus é o seu Pai... Olha aqui a primeira coisa que o diabo usou contra Jesus, a sua identidade. Porque quem não tem uma identidade formada em Cristo, é facilmente levado. Vamos lá. Ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa,
e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, novamente, se és filho de Deus, jogue daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele e a seu respeito. Com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. As trevas, muitas das vezes, ela usa a própria palavra de Deus para que ele caia, para que a gente caia. Muitas das vezes, você vai ler uma palavra e vai falar assim, meu Deus, eu estou sendo confrontado, mas você está sendo confrontado para avançar. Você não está sendo confrontado para você poder questionar Deus por aquilo, ou para você confrontar Deus. Ele distorce tudo que está escrito, assim como Caim. Qual será as setas que foi lançada sobre a nossa mente e o que tem sido distorcido a nosso respeito? Quantas vezes são lançadas setas sobre as nossas mentes, distorcendo aquilo que nós somos e fazendo com que nós, que a gente faça igual Caim. Deus está errado. Eu vou fazer assim porque vai dar certo. Aqui Jesus repreende porque ele sabia que ele não precisava afirmar que ele era filho. Ele não morreria de uma pedra. Ele já sabia quem ele era. Quando a gente sabe quem a gente somos em Deus, não é uma palavra contrária que vai nos desanimar. Não é uma palavra contrária que vai nos derrubar. Porque nós já somos afirmados em Cristo. Amém? Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorastes. Muitas das vezes, Satanás, ele vai querer nos oferecer coisas para que a gente fuja do propósito. E eu falo isso também, às vezes, a respeito de um envio. Às vezes, por exemplo, você quer muito fazer algo, né? Porque você fala assim, nossa, isso aqui, ó, vai me fazer, mas não é aquilo que Deus tem para você. E aí, isso se encaixa muito aqui, porque às vezes, Satanás, ele vai te oferecer muito mais do que você quer, mas não é aquilo que Deus tem para você. Deus, ele tem um desenho reto, lindo, limpo. Ele tem o melhor para nós, amém? O diabo queria dar para Jesus a aceitação de pessoas. As trevas, elas vão agir para que a nossa identidade seja quebrada. Mas uma mente governada por Cristo faz com que os céus se conectem à terra. Igual a música fala. Que os céus, eles se conectem à terra, mas é o governo de Cristo, que o governo de Cristo se conecte à nossa mente, para que a gente possa fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos, amém? O pecado está à nossa porta em todo tempo, cabe a nós vencê-los, e sabe como vamos vencê-lo? Repreendendo. Você tem o Espírito Santo, você tem a legalidade sobre o pecado na sua mente. Então, quando vir uma seta sobre a sua mente, repreenda. Aqui não, Satanás. Quando vir um pensamento contrário sobre aquilo que você é, repreenda. Quando vir uma comparação, repreenda. O Espírito Santo, ele vai dar graça. Amém? O Senhor, ele quer a nossa sujeição. Quer nos mostrar que ele é um pai de amor. E não só isso, ele quer afirmar quem nós somos. Quem nós somos em Cristo, nós somos filhos. Amém? Cada não é para que a gente cresça em espírito e em verdade. Amém? Essa noite, o Senhor, ele quer trazer à luz a nossa identidade. Ele quer conectar os céus à terra. O seu governo sobre nós. O Senhor, ele quer fazer com que a sua mente não seja mais conectada a uma mente adâmica, mas uma mente conectada a uma mente em Cristo. Amém? O Senhor, ele quer fazer em nós tudo aquilo que nós achamos que somos incapazes. Quantas vezes eu me comparei, quantas vezes eu me achei incapaz, porque eu não tinha uma identidade formada em Cristo. O que Caim fez com seu irmão foi porque ele não tinha uma identidade formada em Cristo. Ele se comparou, ele queria uma autoafirmação, ele queria ser muito além daquilo que Deus tinha para ele. Mas Deus, ele sempre tem o melhor. A nossa mente, ela não pode nos governar. Quem nos governa é Cristo. Amém? Amém. Se coloquem de pé.
Ai, Espírito Santo, nós sujeitamos tudo a Ti, Pai. Quando os meninos cantaram aquela música, né? Que a terra clama, a terra somos nós. Nós clamamos pelo Espírito Santo. Amém? Nós clamamos por uma mente governada em Cristo. Nós clamamos para que o pecado, ele não entre na nossa porta, ele não passe da porta nos fazendo cair. Amém? A terra, que somos nós, ela clama para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer em Cristo. Amém? Eu quero orar por vocês essa noite. Amém? Se essa palavra tem tocado em você, tenha mexido no teu espírito, se algo tem feito com que a sua identidade em Cristo não esteja estabelecida, eu quero orar por você essa noite. Amém? Essa é uma noite que Deus ele quer trazer à luz quem somos nele. Quer destronar tudo aquilo que as trevas têm lançado sobre as nossas mentes. Todas as crises de ansiedade que têm feito imaginarmos coisas que não é de Cristo na nossa mente. Todos os pensamentos que são de depressão, todos os pensamentos invasivos, que não são pensamentos de Cristo. Essa noite o Senhor quer destronar da sua mente, amém? O Senhor, Ele quer trazer à luz uma identidade formada em Cristo. O Senhor, Ele quer trazer à luz uma identidade, uma mente que é governada em Cristo. Amém? Se você quiser ser orado, amém, os ministros vão orar por você. Pode vir aqui à frente. Amém? Da gente orar, enquanto a Dani estava ministrando aqui, nós ouvimos que a história dela, que ela teve um trauma na infância, em seguida virou um transtorno, porque ela enxergava a Deus como justiceiro. Só que quando ela foi conectada a Cristo, a sua identidade foi sarada, ela foi curada, foi restaurada, foi transformada, foi liberta para libertar. E o Senhor falou assim, o Espírito Santo disse assim: no campo da comparação, nós suicidamos os sonhos de Deus. Quando eu me comparo com o outro, eu mato os sonhos que Deus diz ao meu respeito, dentro do meu coração, dos meus pensamentos, do meu espírito. E alimento a serpente que nesse mesmo campo desconectou Adão do ambiente de intimidade no jardim. E se nós não temos intimidade com o Senhor, nós não sabemos quem nós somos. Se pergunte hoje, quem você é? Responda para si mesmo, quem você é? Você não é o cargo que você exerce no seu trabalho. Você não é apenas mãe, apenas pai. Você foi chamado para ser filho. Você tem uma identidade, você tem um desenho. Então quando a Dani fez esse apelo para que você venha receber uma oração, é uma impartição da vida de alguém que foi transformada pela vida de Cristo, pela operação do Espírito. Então traga a sua memória agora. Se durante essa semana, durante os últimos meses, você vem se comparando na sua área profissional, na área sentimental, talvez no ministério, no servir, quem tem roubado a sua intimidade? Quem tem roubado a sua identidade? Se de alguma forma você tem se comparado nesses últimos tempos, nós te convidamos a vir à frente. Como igreja nós vamos orar. Nós vamos pedir para o Senhor para que Ele traga alinhamento. Nós vamos repreender
toda distração. Os ministros vão repreender toda distração. E a autoridade do nome de Jesus vai trazer à tona na sua memória aquilo que produz esperança, que é o lugar de intimidade, que é o lugar da identidade que nós só encontramos em Cristo. Amém? Então, se o Senhor falou com você, vem à frente. Nós vamos orar. Ora coletiva, depois dessa. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser. Nós queremos declarar essa noite, Pai amado, identidades restauradas em Ti, Pai. Ah, Senhor, que todo campo da distração seja quebrado agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a Tua vida fluindo, Senhor. Ah, Pai amado, nós declaramos em nome de Jesus a graça e o favor do céu sobre a nossa mente, Pai. Nós destronamos, Pai amado, todos os pensamentos contrários, tudo aquilo que nos tira, Pai amado, do propósito. Ah, Senhor, nós declaramos, Pai amado, em nome de Jesus, uma identidade formada em Cristo. Ah, Senhor, destronamos toda a comparação, Senhor. Destronamos, Pai amado, todo não, Senhor, que foi rejeitado. Ah, Espírito Santo de Deus, nós declaramos a Tua vida fluindo, Pai. Ah, xerecanta lavassora erranda lamar. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, que a Sua vida flua, Pai. Que a nossa mente seja uma mente governada em Cristo. Ah, sorecanta lavassora erranda lamar. Declaramos, Pai amado, em nome de Jesus, identidades formadas, pessoas, Pai amado, que são quem são em Cristo. Nós somos filhos, filhos amados, filhos de um Pai que nos ama, de um Pai que tem o